Meus irmãos, abramos nossa Bíblia em Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Nós faremos a leitura dos versos 1 ao 13. Lucas, capítulo 11, dos versos 1 ao 13. Lucas 11, de 1 a 13, assim diz a palavra do Senhor. Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Jesus disse ainda: Se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: Amigo, me empresta 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se outro lhe responder lá de dentro: Deixe-me em paz, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que, se ele não se levantar para dar esses pães, por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Por isso digo a vocês: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que recebe, todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, ao estarmos diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor nos instrua, abra nossos olhos, abra nosso coração para compreendermos a Tua palavra e aprendermos aquilo que vem do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós cantamos agora há pouco: perto quero estar, junto aos teus pés. E essa é a maior necessidade que nós temos, de estar próximos do Senhor. E a oração é um meio que nós fazemos isso. Deus, como nós lemos também no Salmo 98, ele é exaltado, glorificado, está acima de toda a criação. Ele criou todas as coisas, ele dirige o universo, é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Mas a Bíblia também revela que esse Deus, grande e poderoso, é um Deus que se aproxima do seu povo, que vem em relacionamento com ele. E esse Deus socorre o seu povo em tempos de necessidade. E esse Deus também está conosco sempre. Então a Bíblia mostra um Deus, revela um Deus poderoso, grandioso, que está além da nossa compreensão, além do nosso entendimento, mas é um Deus também que se revela e se dá a conhecer a nós e desenvolve um relacionamento com o seu povo. E é importante nós pensarmos a respeito da oração, porque geralmente ela é mal compreendida. Nós vemos muitas pessoas usando a oração como uma forma de conseguir as coisas de Deus, como se Deus não soubesse o que ela precisa, e ela precisasse informar a Deus: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Ou então, ir até Deus exigindo que Deus lhe dê aquilo que ela quer, porque ela acha que precisa e Deus é obrigado a dar. É como se Deus fosse aquele gênio da lâmpada, que você pede e ele dá aquilo que você precisa. Mas o Senhor Jesus, ele ensinou, por meio da oração dominical, e por meio dessa parábola do amigo que incomoda, o amigo inoportuno, o que é a oração? Ele ensina como Deus quer que nós oremos a Ele, como que Deus quer que nós nos dirijamos a Ele. Então, os versos 1 a 4 nos mostram o modelo dessa oração. Perceba que nos versos 1 e 2, algumas pessoas chegaram até Jesus e pediram que Ele lhe ensinasse a orar. Então, como que nós podemos orar ao Senhor? Então, 3 coisas nós vemos aqui. A primeira delas é orar para que o nome de Deus seja glorificado.
para que as nossas necessidades sejam satisfeitas, necessidades básicas, e pelo perdão dos pecados e proteção diante das tentações. Mas perceba que a oração começa com a palavra Pai. Então, o que Jesus está mostrando aqui? Jesus está mostrando que Deus, e depois a relação vai ficar mais clara no final, que Deus é um Pai que cuida de nós. A Bíblia revela que Ele é um Deus grande, poderoso e que governa todas as coisas, mas ao seu povo Ele é um Pai que se aproxima, que cuida do seu povo, que está conosco, que nos protege. E aqui nós temos a relação de como que deve ser um pai. Então, aos pais, Deus é o modelo e o padrão de paternidade. Deus é aquele a quem nós devemos olhar no cuidado, na proteção e em tudo aquilo que Ele faz pelo seu povo. Então, quando nós nos dirigimos a Deus, nós vamos na certeza de que Ele nos ouve, de que Ele está em relacionamento conosco. Não um relacionamento distante, não um relacionamento apenas de um adorador para com um Deus, mas um relacionamento de pai para filho. Um relacionamento próximo, pessoal, um relacionamento que é expresso pela paternidade de Jesus. E quando nós nos lembramos da carta aos Efésios, por exemplo, que fala que Deus nos adotou, que Deus nos trouxe a sua família, que Deus nos dá os benefícios dessa paternidade, nos dá a herança juntamente com Cristo, é isso que Jesus está demonstrando aqui, que os efeitos da salvação são expressos nesse relacionamento com o Senhor Jesus, com o Senhor Deus. Então, quando nós vamos até Deus, qual que é a primeira petição que Jesus mostra? Santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Então, a ideia daquele que se aproxima de Deus é que tudo aquilo que ele necessita deve ser de acordo com o Senhor. Porque lembra quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz que todas as coisas levam à glória de Deus, que todas as coisas devem ser feitas para que o nome de Deus seja glorificado. Então, o desejo do crente, o desejo do povo de Deus é que o nome de Deus seja glorificado. É que as pessoas olhem para Deus, olhem para as coisas que recebem e glorifiquem a Deus por isso. O alimento, a água. Nós cantamos a respeito, obrigado por tudo que o Senhor nos dá. Pelo irmão que está ao lado, pelo alimento, pela água, pelo ar que a gente respira, por essa igreja que recebemos de Deus. Então, quando nós olhamos para as coisas que recebemos, para as coisas que possuímos, a quem é a glória? E Jesus mostra que essa glória é a Deus. E nessa atitude de adoração ao Senhor, de reconhecimento por tudo aquilo que Ele nos faz, quando nós oramos a Deus, a primeira petição é para que o nome dEle seja glorificado. E aqui nós temos também outra ideia, não somente de agradecer a Deus pelo que Ele dá, mas para que mais pessoas conheçam o nome de Deus, para que a glória de Deus se espalhe pelo mundo, para que mais pessoas cheguem até Ele com essa mesma confiança, com esse mesmo sentimento de glorificação do nome de Deus. E dentro disso, o desejo do povo de Deus é que o reino de Deus venha. Então aqui nós temos o seguinte, quando Jesus veio, Ele veio trazer o reino. Lembra que João Batista disse, é chegado o reino, Jesus disse, é chegado o reino, porque Cristo veio para trazer o reino de Deus. Mas o que a Bíblia mostra? Que esse reino ele já é presente, já tem os seus efeitos, Cristo já venceu sobre a morte, já reina, mas há uma realidade futura, que é que esse reino será ainda consumado. Então o reino veio, ele é presente, mas ele é futuro no sentido de que ele ainda será consumado. Que aí sim os inimigos serão finalmente derrotados, eles já estão derrotados, mas serão finalmente derrotados, serão criados novo céu e nova terra. Então o reino é presente nesse sentido, mas ainda ele aguarda essa consumação plena e nós devemos orar para que isso aconteça. Na semana passada, quando nós pregamos a respeito de 1 Pedro, capítulo 3, se os irmãos se lembrarem, o Pedro diz para que a igreja deseje o dia do Senhor, que é esse dia quando os mortos ressuscitarão, os ímpios serão julgados, Cristo voltará e o reino de Deus será finalmente consumado. E a novo céu e a nova terra será finalmente
inaugurado. Então, o desejo do povo de Deus, quando se aproxima de Deus em oração, é para também que o reino de Deus venha. E nas nossas orações nós devemos pedir isso. Vem, Senhor, Maranata, o desejo de estar com o Senhor para todo sempre. E a oração também, ela reconhece que tudo aquilo que nós precisamos, mesmo as necessidades mais básicas, elas também vêm do Senhor. Observe o verso 3, o pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Se nós lembrarmos aquilo que Deus fez com o povo no deserto, quando Deus prometeu o pão do céu, o maná, qual foi a instrução? Recolham a porção diária. Recolham o que vocês precisam para o dia. E aí o texto relata que alguns não confiaram nisso, recolheram mais e aquilo estragou. Então, qual que é a ideia? A ideia é de que nós devemos pedir a Deus para o sustento diário. Quando nós vemos muitas pessoas pedindo por prosperidade, por abundância, e os testemunhos são: eu devia, agora eu tenho uma empresa, eu tenho carros, eu tenho casas. Não é essa a realidade da oração. A realidade da oração é pedir a Deus pelo sustento de cada dia. É claro que se for da vontade do Senhor e Ele der mais do que nós precisamos, de forma que sobre, glorificado seja Deus, mas a oração pede pelo sustento diário, pede pela manutenção daquilo que Ele nos dá. E o pão é o alimento mais básico da alimentação humana. Então, nós devemos pedir a Deus, sustenta-nos, Senhor. E aí nós temos tanto a realidade da petição, quanto também do reconhecimento de que tudo vem do Senhor e vem da sua boa mão. E a terceira coisa que a oração nos ensina, e que deve estar presente na oração, é o perdão dos pecados. E aí é interessante que Jesus ensina, observem na sua Bíblia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E aí a segunda parte dessa petição fala a respeito de não cair em tentação. Mas falando a respeito do perdão dos pecados, então, nós, como nós fizemos no culto, reconhecemos as nossas faltas, reconhecemos os nossos pecados, colocamos diante de Deus essas falhas e pedimos a Ele pela misericórdia. E a Bíblia nos ensina que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoa e nos purifica de toda injustiça, Ele nos lava completamente. Mas qual que é a base dessa petição? E veja que a expressão pois ela liga como uma condição aí, como também nós perdoamos a todo o que nos deve. É aquela parábola que Jesus ensinou, que um rei chamou alguém que devia muito, perdoou esse homem, e esse homem foi, e ao invés de perdoar alguém que devia muito menos a ele, não perdoou, e ele foi punido por isso. É porque nós, nos nossos relacionamentos com o nosso próximo, nós temos a tendência de procurar a nossa justiça. E aí nós agimos com toda a crueldade, com toda a força contra a falha que as pessoas nos fazem, e não perdoamos como Cristo nos perdoou. Nós cantamos hoje a respeito daquilo que nós podemos dar a Deus é pouco se comparado ao que ganhamos. Qual é a ofensa que nós cometemos contra Deus? Que levou à morte do seu filho. Então perceba, o amor de Deus cobre multidão de pecados, justamente porque Cristo veio para nos lavar e purificar de toda injustiça, nos perdoar todos os pecados que cometemos contra Ele. E aí qual que é a resposta do povo de Deus? Ao olhar para isso, ao comparar aquilo que nós recebemos dele e vemos alguém que falha contra nós, deve ser o perdão também. Porque quando nós olhamos para o outro na sua fraqueza, na sua debilidade, nós reconhecemos a nossa própria fraqueza. Aquilo que a outra pessoa fez contra nós, nós também fizemos contra Deus. Aquela mesma ofensa que foi cometida contra o outro, que o outro cometeu conosco, foi a ofensa que cometemos contra Deus. Então, por isso que Jesus ele ensina: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Porque nós reconhecemos que o perdão vem de Deus e a justiça também vem de Deus. Se alguém praticou algo contra nós injusto, Deus dará a punição, Deus julgará a causa. O nosso papel é perdoar, assim como Ele nos perdoa. E aí ele fala também a respeito de não deixar cair em tentação. E aí o texto de Mateus ele fala: mas livra-nos do maligno, livra-nos do mal. Então a ideia de maligno ali
é livrar-nos das tentações de Satanás, livrar-nos das tentações que nos levam a ir contra Deus. Mas perceba que a petição aqui não é para que nós simplesmente deixemos de passar por essas tentações, mas que também nós sejamos sustentados quando elas vierem. Deus pode nos perdoar, nos livrar dessas tentações, e nós devemos pedir por isso, mas também nós devemos estar prontos para resistir quando elas vierem. E a petição tem esses dois aspectos. Proteja-nos para que as tentações não venham, mas também proteja-nos se elas nos atingirem, para que nós não caiamos e permaneçamos fiéis no Senhor. Então, o modelo de oração de Jesus é recorrer ao Senhor como Pai, orar pela santificação do nome dele e para que o reino venha, pelas necessidades do dia a dia e para que Deus perdoe os pecados e não nos deixe cair em tentação. E aí, então, após ensinar esse modelo de oração, Jesus, então, conta uma parábola para aquelas pessoas a respeito de um homem. Observem na sua Bíblia, a partir do verso 5 até o verso 8. E essa parábola ela nos ensina, então, a respeito da insistência na oração. Jesus disse ainda, o verso 5, se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite dizendo, amigo, me empresta 3 pães porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro, deixe-me em paz, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que, se ele não se levantar para dar esses pães por seu amigo, por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Então, alguém chega na casa de outra pessoa, do seu vizinho, já tarde da noite, aquele homem está deitado, provavelmente no mesmo cômodo, todos deitados no chão. Se ele se levantar para atender a porta, todos irão acordar. Então, por conveniência ou para que não seja um incômodo para todos, esse homem, então, rejeita ajudar aquele seu amigo. E nós devemos pensar aqui a respeito da hospitalidade no Oriente. Isso é algo muito valorizado. Receber alguém bem, dar alimento, é algo extremamente forte naquela cultura, de modo que você negar a hospitalidade é algo ofensivo para outra pessoa. Então, aquele homem se encontrava em extrema necessidade. Ele não tinha os mercados 24 horas como nós temos hoje. E ele precisava satisfazer e atender aquela pessoa que estava viajando. Talvez algum viajante de muito tempo, extremamente necessitado, e aquele homem precisava socorrer aquele homem. Só que esse vizinho, ele deixa de atender esse homem por causa da sua dificuldade e por causa do conforto ali já estabelecido. Mas qual que é a lição de Jesus aqui? A lição é a respeito da insistência na oração. Então, ao ouvir a negativa, aquele homem continua pedindo até obter a sua petição. Então, Jesus está ensinando-nos a orar a Deus, insistindo na oração. Não porque isso não significa que Deus não quer, então você continua até que ele mude de ideia e diga, olha, vou dar logo para ele o que ele precisa. Mas o ensino de Jesus é que, se nós não obtivermos a resposta de Deus, nós devemos continuar orando. Por exemplo, quando nós oramos pela conversão de alguém, quanto tempo a gente ora por isso? 1 ou 2 vezes? Ou a gente permanece orando para que Deus converta o coração daquele homem ou daquela mulher? Quando nós oramos pela cura de alguém, quanto tempo a gente ora por isso? Oramos umas poucas vezes e desistimos? E assim, todas as coisas que nós pedimos a Deus, nós devemos continuar orando até que Ele responda a oração. Claro que nem sempre será respondido da forma que nós queremos, mas o que Jesus está insistindo é que, ao orar a Deus, nós devemos orar, insistindo, repetindo essa oração, até que Deus envie a resposta, seja de acordo com a vontade de Deus soberana, em responder positivamente ou negativamente aquilo que nós pedimos. Mas o nosso papel é, considerando que Deus é o Pai, que está próximo de nós, nós devemos insistir, continuar orando a Ele, até que a resposta seja dada.
E aí, então, a aplicação de tudo isso está nos versos 9 e 10. Jesus então diz: por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, e quem busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Então, uma vez que nós devemos insistir na oração, devemos continuar orando. Jesus diz que essas orações serão respondidas. E aí ele faz a correspondência: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam na porta e ela será aberta para vocês. Então, uma vez que nós devemos insistir na oração, nós devemos então buscar quem pode responder a ela. Então, por isso que quando Jesus inicia o modelo de oração, ele começa por Pai. Então, quem que nós devemos buscar? Nós devemos buscar quem pode responder à oração, quem pode resolver os problemas que temos, quem pode nos dar aquilo que nós precisamos. Então, busque quem pode lhe dar a resposta, e nós acharemos ela. Batam na porta e a porta será aberta para vocês. Então, fazendo a relação com a parábola dos versos 5 a 8. Então, continue insistindo na oração, continue batendo na porta, continue pedindo a Deus aquilo que você tem no seu coração, continue pedindo ao Senhor até que Ele lhe responda. E pois todo o que recebe, todo o que pede recebe, o que busca encontra e o que bate, a porta será aberta. Então, o ensino de Jesus é: insistam na oração, continuem orando, não deixem de orar, porque qual que é a tentação? Nós oramos algumas vezes a respeito de alguma coisa e talvez consideramos: olha, Deus não vai me responder, então eu vou parar de orar. Às vezes isso não é consciente, mas é algo que está no nosso coração. Não é algo que nós professamos, mas é algo que acaba acontecendo conosco. Então, não desista da oração, continue orando, porque Deus responde a nossa oração. E quando nós lemos em 1 João 5,14, nós vemos que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, o que acontece também? Muitas vezes as orações elas são feitas por motivos errados, ou pedindo coisas erradas a Deus. Então, quando nós oramos, a gente deve ter a consciência de que as nossas orações devem ser segundo a vontade de Deus. Nós não podemos pedir por coisas ilícitas, mas devemos pedir de acordo com a vontade de Deus. E uma vez que nós estamos orando, de fato, segundo a vontade de Deus ou por coisas lícitas, aí então nós devemos orar para que a vontade de Deus seja feita. Porque pode ser que aquilo que nós estamos pedindo, Deus sabe que não será bom para a gente. Ou então Deus, sabendo as consequências de dar aquilo, Ele nos preserva disso. Porque a nossa visão muitas vezes a nossa visão é limitada. E muitas vezes nós não conseguimos compreender a extensão das implicações de obter aquilo que nós pedimos. Então nós devemos orar segundo a vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja feita. Porque Ele conhece tudo o que acontece. Ele sabe o que aquilo pode trazer para nós. Então ore segundo a vontade de Deus. E quando Deus responder, glorifique o nome dele. Seja a resposta positiva à sua petição ou contrária àquilo que você desejava. Sempre glorifique a Deus pela resposta. Porque ele sabe todas as coisas. Ele conhece as nossas necessidades melhor do que nós. Porque às vezes nós olhamos e pensamos: eu preciso disso. Isso é necessário para mim. Mas Deus sabe que você precisa de outras coisas e Ele te dá, segundo aquilo que você precisa e aquilo que você necessita. E o verso 11, então, Jesus faz a comparação de um pai dando as coisas ao seu filho. A partir do verso 11 até o final agora, até o 13. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste lhe dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, Jesus faz a relação, então, com a resposta de Deus às nossas orações. Então, como Deus conhece-nos, como Ele conhece o nosso coração, sabe das nossas necessidades, Ele nos atende de acordo com elas. Ele sabe o que nós necessitamos, então Ele dá o melhor para nós, Ele dá segundo a sua vontade.
E aí, então, a relação de Jesus é, se vocês, que são maus, não fazem essas coisas com os filhos de vocês, então pense no Pai eterno, pense no Deus poderoso que é o nosso Pai, se Ele também não nos dará da sua bondade, se Ele não nos satisfará segundo a sua bondade. E aí parte então do conhecermos a Deus. Quem é Deus para nós? Quem que Ele é? Então veja que a Bíblia o revela como um Deus bondoso e de quem todas as coisas boas e todas as boas dádivas vêm, conforme Tiago fala no capítulo 1, verso 17. Deus é a fonte da bondade. Deus é a fonte de todo o bem. Perceba que você já pode ter visto pessoas que são satanistas e acham que Satanás pode lhe dar coisas boas. Mas como alguém que é mau, em essência, alguém que é maligno, pode dar algo bom para alguém? Como que um ser perverso pode agir na busca do bem de alguém? Jesus então está mostrando que Deus, que na sua natureza é boa, é perfeita. Esse Deus sim dá boas coisas aos seus filhos. Esse Deus sim dá da sua bondade, da sua misericórdia. E aí Jesus conclui dizendo: se vocês que são maus dão coisas boas aos filhos de vocês, quanto mais Deus dará o seu Espírito Santo aos que lhe pedirem. Lembra que Jesus disse aos discípulos na sua partida, ou quando ele anunciou a sua partida? Jesus disse: eu vou, mas eu vou mandar o Consolador. Eu vou mandar aquele que estará com vocês, assim como eu estou agora. Então, para aqueles que pedirem o Espírito Santo, ele será concedido. O Espírito Santo, que é o Consolador, que está conosco, nos convencendo do nosso pecado, apontando para Cristo, está nos convencendo da palavra de Deus, aplicando a verdade de Deus no nosso coração, fazendo-nos nos relacionar com Deus, fazendo-nos ir a Deus em busca do socorro. Então, o Deus bondoso, que conhece as nossas limitações, que conhece as nossas dificuldades, ele envia o seu Espírito, ele envia aquele que está conosco sempre, aquele que habita nos corações e nos leva a esse relacionamento com o Senhor. E perceba que nós podemos orar então ao Senhor, porque Cristo está sentado à direita e intercede por nós. Na carta aos Hebreus nós lemos que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele conhece a dificuldade humana, ele conhece o sofrimento humano, ele experimentou aquilo que nós passamos, então ele conhece e por isso ele socorre. E por isso nós então podemos recorrer ao Senhor pelo socorro. Então, tendo esse princípio, ou vendo como Cristo ensina a respeito da oração, que nós podemos orar a Deus como um Pai, podemos insistir nas nossas orações porque Ele responde, e nós podemos fazer isso sabendo que Ele nos dá sempre do melhor, que Ele nos dá sempre aquilo que é segundo a sua vontade, que Ele nos dá aquilo que nós precisamos para o nosso sustento, tanto físico quanto espiritual. Nós podemos orar a Deus, podemos nos relacionar com Ele em oração. E perceba que as duas coisas estão juntas aqui. Não somente orar a Deus, falar com Deus, mas para que nós saibamos da sua vontade e oremos segundo ela, é necessário conhecer a palavra de Deus. É necessário conhecer o Deus revelado nas Escrituras. Conhecer quem Ele é, o que lhe agrada, para conhecer a sua vontade. E tudo isso está revelado na palavra de Deus. Então, algumas lições para nós nessa manhã. A primeira delas é que Deus nos deu um modelo de oração. E nesse modelo de oração, nós oramos ao Deus poderoso, ao Deus glorificado, santificado, acima de todo principado e potestade, que reina e que reinará eternamente. Então, esse Deus nos supre nas nossas necessidades e reconhecendo a nossa fraqueza, tanto física quanto espiritual, nós oramos pelo pão de cada dia e oramos também pelo perdão dos pecados e pela proteção diante das tentações. Então, observe o modelo de oração de Jesus. Ele também está em Mateus 6, 9 a 15,
Leia, reflita a respeito disso e aprenda a orar com o próprio Jesus. A segunda lição é que aquele que ora deve reconhecer que Deus é um Pai que conhece todas as nossas necessidades. Deus conhece, meus irmãos, as nossas fraquezas. Deus conhece os nossos pecados. Deus conhece as nossas necessidades. Deus sabe o que nós precisamos. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Como o Salmo 139 diz, ele sonda e conhece os nossos corações. Ele pode nos provar e mostrar o caminho errado. Então, quando você orar, ore sabendo disso. Derrame a sua alma diante do Senhor. Não tente minimizar o seu pecado diante dele, não tente minimizar as suas dificuldades diante dele, porque ele te conhece. Ele me conhece. Ele nos conhece. A terceira lição é que nós devemos ser persistentes em nossas petições. Nós devemos orar a Deus e devemos insistir na oração. Devemos orar a Deus sabendo que Ele responde, seja de acordo com o que nós queremos ou ao contrário. A vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Então, por isso, continue orando, insista na oração. Não desista de continuar pedindo ao Senhor. E a última lição é que nós devemos saber que Deus responde a elas, às nossas orações. E devemos estar em paz quando Ele responder aquilo que for oposto ao que pedimos. Lembre-se que Deus sabe o que você precisa. Deus conhece as suas necessidades. E por isso a sua resposta será sempre a melhor. Mesmo que seja diferente daquilo que nós pedimos, Deus conhece todas as coisas e Ele sabe, porque Ele controla a história e Ele pode saber o que acontecerá. Então, glorifique a Deus quando a resposta for positiva, aquilo que você pede, ou quando também for negativa. Glorifique ao Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas. E lembre-se que Ele é o Pai amoroso que cuida de nós. Ele é o Pai que dá boas coisas aos seus filhos. Ele é o Pai que responde para o nosso bem. Então vamos, cientes disso, meus irmãos. Ore a Deus, busque a Deus em oração. Não negligencie esse privilégio que Deus nos deu. Busque a Ele em oração, relacione-se com Ele em oração, confiando que Ele sempre responde e sempre age em nosso favor. Oremos. Senhor nosso Deus, ao olharmos para a Tua palavra e considerarmos aquilo que ela nos ensina, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, porque nela nós vemos toda a bondade do Senhor, toda a glória do Senhor, todo o poder do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a que estas palavras de Jesus entrem nos nossos corações, entrem na nossa mente, que nós possamos glorificar ao Senhor a cada dia, possamos reconhecer a nossa dependência do Senhor, orando a Ti, buscando ao Senhor em oração, colocando as nossas aflições, o nosso sofrimento, colocando as nossas alegrias e as nossas tristezas todas diante do Senhor, colocando os nossos planos, os nossos desejos, tudo diante do Senhor. E que nós possamos ter um coração grato, possamos ter um coração que glorifique ao Senhor por toda a resposta que o Senhor der, por tudo aquilo que o Senhor nos der, que nós sejamos sempre gratos e que nós sejamos sempre o povo que expressa a maravilha dessa comunhão, um povo que expressa o que é estar aos pés do Senhor, aos pés daquele que pode nos socorrer e aos pés daquele que pode nos dar todas as coisas que nós precisamos, sejam elas conscientes a nós ou não, porque o Senhor é um Pai bondoso e amoroso que cuida dos seus filhos, que vem no nosso socorro e nos dá aquilo que nós necessitamos. Oramos a Ti gratos em nome de Jesus. Amém.